gostaria de fazer uma analogia que eu criei para ajudar você a entender isso. Na minha opinião, do jeito que eu vejo as coisas, eu acho que nós temos 3 tipos de cérebro. Nós temos um cérebro que eu chamo de carro, nós temos um cérebro que eu chamo de avião e nós temos um cérebro que eu chamo de helicóptero. Vou lhe fazer a diferença entre eles. O carro, quando você está dirigindo um carro, você consegue ver o detalhe da estrada, mas você não consegue ver o que está atrás do morro. Quando você está pilotando um avião, você consegue ver o que está atrás do morro, mas você não consegue ver o detalhe da estrada. Quando você está pilotando um helicóptero, você pode tanto ver o que está atrás do morro, quanto a qualquer momento, olhar o detalhe da estrada. Primeira coisa que você tem que decidir, se o seu cérebro é mais o dia a dia, é mais o pensamento a longo prazo, ou você tem a habilidade de fazer as duas coisas. Só 5% da população do mundo tem o cérebro tipo helicóptero. Ou se é tipo carro, você gosta da tarefa diária e não gosta de se preocupar com o futuro, ou é o contrário, você vive mais no futuro do que no presente. Então você pode ser um grande estrategista. Você tem que se decidir agora aí com você mesmo, se você é um cérebro tipo carro, você é um cérebro tipo avião, ou você é um cérebro tipo helicóptero, certo? O limite da sensatez. Imagine, claro, não vou perguntar nada para ninguém hora nenhuma, mas imagine que eu fizesse a seguinte pergunta para você. Até onde você pode adentrar em um bosque? Você fala, mas que pergunta mais esquisita é essa? O que você quer dizer com isso? Até onde eu posso adentrar em um bosque? Eu continuo perguntando. Até onde? Está em dúvida? Até a metade. A partir daí você está saindo. Você só consegue adentrar em um bosque até a sua metade. A partir daí você está saindo do bosque. Você fala, mas daí, o que é isso? Como é que eu aplico isso na minha vida? Em tudo. Tem gente que faz de menos, tem gente que faz de mais. Tem gente que começou a sair do bosque já. Tem gente que concentra só numa coisa e esquece o resto da vida. A partir daí estará saindo do bosque, certo? Cuidado para não se tornar vítima do próprio sucesso. Esse é um problema muito importante na vida. Você se empolga tanto que você não tem tempo para criar seus filhos, você não tem tempo para cuidar do seu marido, da sua esposa, o relacionamento acaba, as crianças não são educadas, são criadas, porque os pais não têm tempo. E o que adiantou você ter um sucesso enorme na sua carreira, mas fracassou o mais precioso que você tinha, que é a sua família? Você saiu do bosque, você adentrou tanto no bosque, que você acabou saindo do bosque. Você entende o que eu estou falando? Então, você saber equilibrar isso aí é muito importante, e não é fácil, é muito difícil. Eu estudo o corpo humano, esse ano eu completo 50 anos de formado. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu passei no concurso do Banco do Brasil. Eu não gostei do concurso, não gostei do banco. Eu cheguei para o gerente e falei, eu vim aqui pedir demissão. Ele falou, jovem, você tem ideia do que você está fazendo? Você está pedindo demissão do melhor emprego que existe na América do Sul? Eu falei, tenho sim. O que você vai fazer na sua vida? Eu vou fazer vestibular de medicina na Federal. O gerente olhou para mim e falou assim, você não vai nem passar? Eu olhei para ele e disse, se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias para o vestibular. Eu virei um especialista em vestibular. Eu passei em 2º lugar. Não é porque eu não sabia passar em primeiro, não. Porque num problema de física, na hora de passar para o gabarito, eu passei errado. Eu tive 6 meses de pesadelo. Toda noite eu sonhava passando aquele problema de física para o gabarito. Mas cumpri o que eu fiz, passei entre os 3 primeiros. Fiz 6 anos de medicina em primeiro lugar. Fui para o Rio de Janeiro, que em São Paulo não tinha. O mestrado começou no Rio de Janeiro. Fui fazer o mestrado de cardiologia, tinha 100 candidatos, 5 vagas, para conseguir tirar o primeiro lugar, porque aí eu já era viciado em estudar. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Eu vou completar 77 anos de idade, eu ainda estudo 8, 10 horas por dia. Eu tenho 839 livros em inglês, um estudo em português, de medicina, lidos.
839 livros de medicina lidos. Eu tenho eles todos hoje digital no meu Kindle. 839 livros de medicina em inglês lidos de capa a capa. Você vê a quantidade de horas que eu tenho sentado estudando. E eu digo para você que eu ainda não consegui dominar o corpo humano. Isso é uma tarefa, é igual aprender a jogar xadrez. Você nunca vai dominar um jogo de xadrez. Você pode estudar xadrez 24 horas por dia. Sempre vai aparecer alguém que vai ganhar de você. A medicina é a mesma coisa, o corpo humano é a mesma coisa. Claro que você quer saber tudo, mas vai devagar. Porque eu tenho 50 anos que eu estou estudando ininterruptamente e ainda não me considero um especialista. Você que assistiu o filme Matrix, se não assistiu, vá assistir. Se já assistiu há muito tempo, eu recomendo que você assista de novo, porque lá vai chegar aquele momento onde vai escolher, ele vai ser oferecido lá para o protagonista para ele escolher uma pílula, ou vermelha ou azul. Azul, a vida vai continuar do jeito que está, não vai ter nada, alteração nenhuma. Se você engolir a vermelha, vai ter uma explosão no seu cérebro e você vai mudar a sua rota. Você vê que a maioria escolhe azul, continuar o status quo. Aquilo ali, um só escolheu uma estrada menos viajada e tomou a pílula. No momento que você escolheu um caminho que a maioria não seguiu, que você está contra o fluxo, você será expulso de vários paraísos. Tem um ditado que diz assim: todo aquele que come, todo aquele que ingere o fruto da árvore do conhecimento será expulso de paraísos, de algum paraíso. Então, se você começa a pensar de uma forma diferente do que a maioria, você é excluído. Acho que foi o Edson, o vice-prefeito, falou aqui: Tolair é polêmico. Isso para mim é título. Quando eles falam que eu sou polêmico, eu estou cumprindo o meu trabalho. Porque é fácil falar o que os outros falam. É fácil concordar com o que os outros concordam. Agora precisa saber se você sozinho pode se destacar. E quando você acredita numa coisa, e você vai batalhar a vida inteira por aquilo como eu faço, isso é difícil. Isso não é para qualquer um, não. Para receber mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Gratidão pela sua visita e até a próxima.